Olá, minha gente, tudo bem? Como é que vai vocês? Aqui é Edilson de Castro, esse é o nosso canal, o canal da bênção, um canal que está trazendo uma palavra abençoada, uma palavra amiga para você que participa conosco. Muito obrigado, Deus abençoe você e toda a sua família. Hoje, meus queridos, como nós prometemos, vamos falar sobre um tema complicado, um tema difícil, porém um tema seríssimo, tá? É a depressão. A depressão tem sido um dos grandes problemas, uma das grandes dificuldades da humanidade, tá? E hoje o tema proposto é justamente isso, dando uma sequência sobre aquele estudo, como nós falamos, sobre o transtorno da ansiedade. O transtorno da ansiedade não equilibrado pode gerar a depressão, tá? Você que curte o nosso canal, lembrando também que nós temos um Instagram, e todos os dias no Instagram nós fazemos uma live ao vivo a partir do meio-dia, 7 da noite e meia-noite. Curte também o nosso Instagram e todos os dias nós estamos lá com a live ao vivo, tá bom? Deus abençoe você, esse é o nosso canal, dá o like, curte, se inscreve, tá bom? Ou faz também qualquer comentário, fique à vontade para a glória de Deus. Vamos ler aqui a palavra no Salmo 31, em o versículo 9, que diz assim: Misericórdia, Senhor, estou em desespero, a tristeza me consome. Amados, veja que Davi está citando um texto e clamando a Deus por misericórdia, porque ele está entrando em desespero. E ele fala também de tristeza que está consumindo ele e as suas entranhas. Veja que ele está falando de uma situação difícil que ele está passando e vivenciando. Aqui ele fala a respeito do desespero e da tristeza que está corroendo, consumindo o seu interior. Queridos, uma certa vez alguém disse que o homem vive numa sociedade livre, mas ele acaba sendo escravo das próprias emoções. E nós queremos, amados, uma mente saudável, uma mente regada, uma mente livre, uma mente segura. Mas muitas vezes nós deixamos essa mente solta, né? sem gerenciamento, sem proteção. E deixamos essa mente à mercê das coisas da vida, certo? Com isso, essa mente ela vai ficando tímida, ela vai ficando agitada, ela vai ficando ansiosa, ela vai ficando imatura, ela vai se tornando pessimista. E a consequência disso tudo é essa falta de gestão, de gerenciamento que a gente vai fazendo sobre a mente. E um homem tem em si pelo menos duas janelas, as janelas da alma e a janela da imaginação. Usamos o pensamento para tentar descobrir esse mundo que nos cerca, mas pouco usamos o pensamento para tentar descobrir o mundo que somos. E é justamente aí onde não percebemos que podemos estar correndo um grande risco dentro de nós. O tema é a depressão. E alguém pode indagar e perguntar, mas Edilson, o que é depressão? O que é o conceito em si da depressão? Queridos, depressão, ou o conceito da palavra depressão, é abatimento, é enfraquecimento físico ou moral. É um abatimento físico, psíquico ou moral, que vai gerando um desânimo, vai gerando um esgotamento. E esse transtorno de humor é justamente o que se difere como depressão. Essa palavra depressão, ela vem do latim depressio, deprimere, que significa justamente apertar firme para baixo. É por isso que vem aquele linguajar popular do senso comum. Como é que a pessoa está? Ela está para baixo hoje, ela está cheia de problema, ela está abatida, ela está enfraquecida, ela está desanimada, ela está passando um processo difícil na vida. Então a palavra depressão vem daí, depressio, deprimere, não é? É apertar firme para baixo. Tudo isso são decorrentes dessas situações, dessas dificuldades. Então a depressão ela é um abatimento, um esgotamento físico, psíquico, moral. É isso que é a depressão, tá? E a depressão ela tem vários sintomas. Tristeza é um dos sintomas da depressão.
Agora não confunda a tristeza normal com a depressão. Todo mundo pode ficar triste, mas isso não significa dizer que é depressão. A depressão pode gerar um sintoma que inclui tristeza, ou alguns sintomas, na verdade. E que um desses sintomas é a tristeza. Sintomas da depressão pode ser a perda de interesse por coisas que antes você fazia e praticava normalmente. A depressão é um conjunto disso tudo e que permanece. Não é porque a pessoa também hoje não tem interesse mais de hoje ou amanhã de fazer certas coisas, pronto, está deprimido. Não. Não confundam isso, por favor. Os sintomas da depressão, como eu falei, são os excessos constantes dessas sensações. E não é uma sensação, são algumas. Tristeza é uma delas. Esse desinteresse por coisas que você fazia antes. Essa falta de energia, dificuldade de concentração. É um conjunto, tudo isso. Então, outros sintomas, essa falta de energia, a dificuldade de concentração, insônia, sono excessivo. Esse conjunto inteiro de tristeza, de perda de interesse, de insônia ou de sono excessivo. Entende? Outros sintomas, problemas no estômago, da digestão, problemas sexuais, falta de interesse, vai gerando impotência para os homens, dores nas costas, nas articulações, espasmos quando você está dormindo. Isso tudo está relacionado à depressão, dificuldade de tomar decisões, mudanças de apetite. Você acaba engordando, perdendo peso. Isso são sintomas da depressão. Pensamentos de morte, suicídio, automutilação. Tudo isso é um conjunto, viu, gente? Tentativas de suicídio. Entende? Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, diz que a depressão afeta mais de 400 milhões de pessoas no mundo. E esse número tem aumentado dia após dia. Dia após dia. Até 2020 será a doença incapacitante do mundo. Na América Latina, o Brasil é o primeiro, só perde para os Estados Unidos. Na América Latina, o Brasil é o primeiro lugar. E alguém pergunta, e como é que ela começa disso? Não se tem um dado provado de como se inicia a depressão. Não tem. Como se inicia. Porém, se relata que uma situação leva a outra. Evidentemente que existem outros fatores. Mas uma das situações primordiais é justamente a ansiedade. Mas não aquela ansiedade normal, o transtorno da ansiedade. O transtorno da ansiedade, que é uma patologia não tratada, se não tiver cuidado, vai gerar depressão. Mas só o transtorno da ansiedade deprime? Não, tem outros fatores. O bullying, por exemplo. O bullying pode gerar uma depressão. O preconceito pode gerar uma depressão. A rejeição pode gerar uma depressão. Porque tudo isso aí vai gerando alguns complexos de inferioridade e de incapacidade. E esses complexos de incapacidade e de inferioridade vai gerar isolamento externo e interno. E esses complexos gerando esses isolamentos vai gerar uma decepção, e essa decepção pode vir como amorosa, familiar, social, religiosa, política, enfim, essas decepções vêm em todos os âmbitos da sociedade. E tudo isso vai começar justamente pelo transtorno da ansiedade, que pode gerar a depressão, ou o bullying, as piadas, as brincadeiras de mau gosto, entendeu? Os preconceitos, as rejeições, tudo isso vai gerando um complexo dentro do ser humano de incapacidade, de inferioridade, que ele não consegue equilibrar isso. E ele acaba fazendo o quê? Se isolando, internamente ou externamente. Externamente é nunca mais ver fulano, e internamente ele está no meio de uma multidão, mas lá dentro está tudo acabado. E essas decepções vão gerando dentro do ser humano esses complexos ao ponto de ele se deprimir.
E essas decepções, elas podem ser amorosas, um relacionamento que terminou, um noivado, um casamento, enfim, pode ser familiar, dentro da própria família, algum problema, alguma dificuldade, social, no trabalho, com os amigos, na faculdade, religiosa, dentro da igreja, política, então, político decepcionando a pessoa. Complicado, né? Não confunda tristeza com depressão. Você sabe a diferença entre tristeza e a depressão? Tem muita gente que acha que é porque a pessoa está triste, está deprimida. Irmão, já disse e vou repetir. Não confunda tristeza com depressão. Todo ser humano fica triste. Mas isso não significa dizer que ele está deprimido. Tristeza é uma reação natural e, de certa forma, até saudável. Diante de uma perda, todo mundo fica triste, irmão. Tristeza é uma reação natural e até saudável, porque diante de uma perda, todo ser humano vai ficar triste, todo mundo se entristece. Que Deus o guarde, alguém da tua família, ou um conhecido, um amigo seu, próximo ou próxima, de repente está doente e você fica triste com isso. Então, tristeza é normal. De uma perda, uma separação, por exemplo. Entende? De uma separação. Quem é que não vai ficar triste? Anos de relacionamento, anos de contato, daqui a pouco acaba, a pessoa fica triste. Uma mudança de emprego, uma mudança de vida. Entendeu? O ser humano acaba ficando triste. Então veja bem, a depressão já é diferente, é uma doença. E a tristeza pode ser um dos sintomas. Olha a expressão, sintomas. Entendeu? É um dos sintomas. E essa causa da depressão, a pessoa pode ficar deprimida, e essa causa pode ser genético, pode nascer com um gene assim, e o gene pode estar, né? E você cresce daquela maneira, depressivo, ou as alterações neurotransmissores que acarreta isso, doenças crônicas de longa duração para ser tratado, tá? Me desculpe o barulho, o avião é inevitável, não tem como. Não posso segurar o avião e não fazer barulho numa coisa que está sendo gravada. Eu não estou no estúdio, tá bom? Então, doenças crônicas podem ocasionar a depressão, situações traumáticas, um trauma na sua vida, um acidente ou um trauma mesmo, sabe, que você passou de algum abuso, alguma coisa que você viu e aquilo te traumatizou, pode sim gerar depressão, tá? Um abuso de álcool, de bebida excessiva, de bebidas alcoólicas, drogas, as dependências químicas, tudo isso pode acarretar a depressão, que é diferente da tristeza. A tristeza é uma reação comum, pode durar algumas horas, algumas semanas, alguns dias, mas acaba. E a depressão? A depressão, suas reações são extremas. E a pessoa tem a sensação de que as coisas não vão melhorar. O mal-estar não irá passar. É assim que o deprimido passa. E essas sensações podem durar meses, anos, pode se prolongar. Então veja a diferença da tristeza. A pessoa se entristece por alguma coisa, é uma reação comum, ela pode passar algumas horas, alguns dias, mas isso aí vai passar. Agora a depressão não, a depressão são reações extremas, excessivas, eu estou morrendo, nada vai acontecer de bom, e esse negócio vai acabar mal. O pensamento é sempre esse, e a sensação pode durar meses, anos, e a pessoa fica assim. A diferença de tristeza para depressão, tá bom? O mundo todo externo pode melhorar, mas a pessoa dentro de si, ela não consegue ver coisa boa. Está deprimido. Quais são os tipos de depressão? Existem vários tipos de depressão. Tem um transtorno depressivo maior, que é a depressão unipolar. Essa é a mais conhecida porque é a mais frequente, né?
quando o humor do ser humano está deprimido, perca de interesse, de prazer, ou energia reduzida, é a depressão mais comum, é chamada depressão unipolar, que é a mais conhecida, de sofrimento, de melancolia, de incapacidade, um desalento total, tá? Então é a mais conhecida essa depressão unipolar, que é o transtorno depressivo maior. É o que se mais conhece. Também tem a depressão bipolar. Essa depressão bipolar, a bipolaridade é incluída aqui porque a pessoa ela fica numa oscilação, né, extrema entre euforia e entre irritação. É chamada de depressão bipolar porque nesse momento depressivo a pessoa vai oscilando e as oscilações são extremas. Uma hora está lá em cima, eufórico, outra hora a euforia baixa, a irritação vai lá para cima. Então ela é muito oscilante e acaba dando o nome de mania. Nós, no senso comum, olha essas situações, ele tem certas manias. Não, ele tem uma certa bipolaridade e vai oscilando. Então é chamado de transtorno bipolar. Tá? É uma depressão bipolar, na verdade. Tem outro tipo, a distimia, que é o transtorno depressivo persistente. É uma forma de depressão crônica, a duração no mínimo aí, sei lá, uns 2 anos, né? Por aí, a gente está tendo uma ideia. E a intensidade dela é moderada, é chamada de distemia, transtorno depressivo persistente. Ela não demora muito, os sintomas dela não é tão graves, são poucos graves, né? Pouco grave, na verdade, desculpa a expressão, é pouco grave, mas ela tem um tempo determinado. Um tratamento aí não é muito longo, até porque os sintomas não é lá essas coisas todas. É a chamada de distemia, que é o transtorno depressivo persistente. Tem a depressão pós-parto. Isso aqui muitas mulheres ou algumas mulheres já passaram por esse processo, que são sentimentos de extrema tristeza, né? De ansiedade, exaustão, uma dificuldade da mãe até de cuidar do bebê e de si mesma. Tem mulheres que já passaram por isso e os sintomas podem aparecer nas primeiras semanas. Esses sintomas aparecem nas primeiras semanas depois do parto ou mesmo durante o parto, às vezes isso ocorre. Ela acaba ficando triste, chora por qualquer coisa, é uma ansiedade, uma exaustão terrível, uma dificuldade de cuidar do bebê, não se cuida com ela mesma e normalmente ela também não perdura. O bom é que ela some por algumas semanas, viu? Não demora muito não, mas é ruim para a mãe, viu? É ruim para a mãe, não é fácil. Também tem um transtorno disfórico pré-menstrual. Fala, meu Deus. A mulher já tem TPM e ainda tem uma tal de sigla de TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, e dizem que é pior do que a menstruação. Rapaz, a mulher fica irritada, impaciente, incapaz de exercer qualquer atividade. Fica irritada demais, chora também por qualquer coisa e que se aproxima dela. E um detalhe, tem questões de isolamento, fica muito indisposta. Transtorno disfórico pré-menstrual. Tem um transtorno afetivo sazonal. Esse aqui é aquele tipo de depressão que fica mais relacionado ao ambiente, ao local onde você vive. Por exemplo, os locais mais frios. Vou dar como exemplo alguns países da Europa e no Brasil alguns locais do sul, que é mais frio. Por que é conhecido como transtorno afetivo sazonal? É porque, na verdade, essas pessoas são mais retraídas devido ao ambiente e o local onde elas vivem. E pelo fato de ficarem mais fechadas, mais isoladas dentro das próprias casas, acabam, de certa forma, adquirindo um pouco de depressão porque não interagem. Automaticamente, por ficar muito mais preso, vai também se alimentando muito, ganha muito peso, automaticamente começa a gerar alguns complexos consigo mesmo, e essas complexidades consigo mesmo vai gerando uma depressão. É o transtorno afetivo sazonal.
conhecido. Depressão durante os meses de inverno, quando você se isola mais, o ambiente é mais escuro, não é tão iluminado, não é tão claro, e você acaba se isolando mais dentro de casa, e acaba se isolando dentro de si mesmo, e acaba se alimentando demais, ganhando peso, e acaba gerando alguns complexos dentro de si, e você acaba se deprimindo. Viu? Tem a depressão psicótica, que essa daqui é um dos sintomas que o nome já parece tão pesado, que são as falsas crenças, aquele tipo de pessoa que já começa a delirar, a já ter alucinações, em ver coisas, ouvir coisas, né? E os sintomas psicóticos geralmente, eles têm tema, depressivos, como delírios de culpa, pobreza, de doenças. É chamado de depressão psicótica, né? Então eles começam a ter alucinações e delírios, começam a ver e ouvir um monte de coisas, né? E aí eles vão tendo essas alucinações, e esses sintomas psicóticos geralmente vêm baseados com temas. Esses temas são justamente delírios de culpa, né? De morte, de pobreza, de doenças. E a gente denomina como depressão psicótica. Transtorno depressivo induzido por substância e medicamento. Isso acontece? Sim. Está associado à ingestão, né, de injeção ou inalação de alguma substância, como droga, né, ou medicamentos excessivos. Tem muita gente que acaba adquirindo a depressão por uso de drogas, né? Ou medicamentos excessivos, que não deixa de ser droga, não é? Você acaba usando em excesso, porque até aquilo que você usa de medicação para te curar de alguma coisa, é por isso que tem os horários regrados para você tomar, porque se você tomar em excesso, você acaba morrendo, ou acaba ficando dopado. Então tudo em excesso, até aquilo que é para curar, se for em excesso, te mata. Entendeu? Então, tem um transtorno depressivo que é induzido por substância e medicamento. Então, por que essa palavra induzido? É porque eu não estou. Mas devido ao uso excessivo daquela medicação, me induz a ficar depressivo. E às vezes você tem sensações achando que é de si mesmo, mas às vezes são resquícios daquele tipo de droga, daquele tipo de medicação, que cortando isso, evidentemente, os efeitos desta depressão induzida por isso vão sanar, vão acabar. É um conselho que eu sempre dou. Qualquer medicação que um médico passa, pergunta lá na hora, vê se você lembra. Doutor, quais os efeitos colaterais aqui? Porque eu vou tratar isso, mas de repente se eu começar a sentir isso, eu vou pensar que eu tenho, e na verdade é apenas reações das medicações. É interessante, ou no muito, leia a bula, né? Leia a bula. Tem pessoas que até perguntam, crianças, elas podem ter depressão? Sim, crianças podem ter depressão. Só que o quadro delas, elas podem ter um quadro diferente de certas tristezas que podem acometer as crianças. O quadro delas, elas têm que ser muito bem observada pelos pais. Porque tristeza, como eu já disse, todo mundo tem, todo se passa, inclusive criança. Inclusive criança. Porém, a tristeza da criança você tem que observar, porque ela pode ser demorada, e essa tristeza demorada pode interferir no comportamento delas, tá? Num comportamento, por exemplo, social no colégio, ou num comportamento familiar. Então os pais devem estar atentos às crianças, porque elas também se deprimem, mas não confunda a tristeza com depressão, como eu falei, é por isso que tem que ter a observação, porque se essa tristeza for demorada e o comportamento dela começa a interferir na relação dela social no colégio com os coleguinhas, em não fazer as tarefas lá e em casa, e de repente com a própria família você vê uma mudança de comportamento dessa criança baseado nessa tristeza que ela permanece, aí tem que ter cuidado. Ela não pode só estar triste, ela pode estar deprimida. Vocês entenderam isso? O diagnóstico em criança, a depressão não é
um estado de humor passageiro, como eu falei. Como a gente vai diagnosticar isso na criança, a gente tem que se aperceber que o estado de humor da pessoa não é assim passageira, não é rápido, não é? A gente tem que ver que o excesso, por exemplo, de grito de crianças que normalmente ela não fazia isso, e daqui a pouco começa um excesso de gritos, de choro, né? De repente, do nada, ela começa a gritar ou chorar muito, constante, e isso se torna diário. Não é? Você tem que prestar atenção para diagnosticar isso. Dificuldade de concentração. Teve até um caso que eu me lembre de uma mãe que estava com um filho com dislexia, e dislexia é um problema na escrita, não é? E na leitura da criança, que ela vê as coisas se mexendo, as letras, né? E fala de uma forma até diferenciada, ou ler, na verdade, de uma forma até diferenciada, e que os pais viviam dizendo que aquela criança era louca. Mas, na verdade, o que a criança tinha era dislexia. Entendeu? Essa dificuldade de se concentrar, de escrever, de ler. E dislexia tem um tratamento. Mudança de apetite, alterações no sono da criança. Os pais têm que ficar observando esses diagnósticos. Tudo isso o pai tem que observar. Essa mudança de apetite, ou não come, ou come muito. E continue dizendo, tudo em excesso. Excesso e demorado. Excesso e muitos dias. Excesso e constante. Tá? Se isso permanecer, segundo alguns estudiosos, pelo menos aí por 2 semanas, por exemplo, é bom consultar um médico, viu? É um conselho. Ah, meu filho está assim já faz algum tempo. Quanto tempo? Acho que umas 2, 3 semanas. É melhor você levar no médico. Porque, como eu falei, não confunda a tristeza. Passa logo. Algumas horas, alguns dias, vai embora. A depressão não, ela vai ficando. E a tendência é aumentar. Então, os pais têm que estar em observação nesses requisitos, excesso de grito, de choro, essa dificuldade de concentração, essa mudança de apetite, essa alteração no sono, tá? Essa tristeza, essa angústia demorada, tá interferindo no comportamento dela no colégio, com a família. Os pais abram os olhos. Depressão em adolescentes. Depressão em adolescentes. É normal o adolescente se sentir triste de vez em quando. Isso aí, como eu falei e repito. Mas quando dura, pelo menos aí em média 2 a 3 semanas, e outros sintomas forem apresentados, pode ser depressão. Pode ser depressão. O jovem tem sintomas de tristeza por se sentir muitas vezes inútil, mas isso não significa depressão, são alguns sintomas, né? Inadequado, por uma pressão escolar, por uma sexualidade, por falta de orientação sexual, por problemas familiares. Isso são alguns sintomas que, se tiver 1 ou 2 e for passageiro, sem problema. Agora, se tiver um conjunto disso e demorado, e triste, e angustiado, aí já é outra questão. Vocês estão me entendendo? Os jovens vai se sentir inútil às vezes. Isso é comum da juventude, dos adolescentes. A gente às vezes se sente um ninguém nesse período com relação aos outros, a referencial aos amigos. Às vezes a gente se torna inadequado, né? Um peixe fora d'água. Às vezes a gente passa uma pressão escolar, os pais cobram, a professora cobra, a diretora reclama. Isso aí é completamente normal. Agora, quando tudo isso aí se torna um conjunto e se junta ao ponto de você ficar entristecido, por 2, 3 semanas, amargurado, isolado, aí é preocupante. Aí a gente já tem que abrir os olhos. Coisas que antes se fazia, se curtia, hoje não está mais nem aí, não quer mais nem saber, aí é preocupante. Aí a gente tem que analisar bem. E muito cuidado, vou repetir, nessa idade aqui, passando por esses processos, muito cuidado, esse isolamento dentro do quarto, trancando porta, ficando tudo em silêncio, e passa dias e passa horas desta forma. Os pais tomem cuidado com essa situação. Prestem bem atenção, tá bom? Como é o diagnóstico da depressão em adolescentes? Como é que é o diagnóstico
da depressão em adolescentes. Olha, não existe exame específico para detectar a depressão. Não tem um exame assim. Faz o exame, pronto, você está deprimido. Não existe um exame específico para isso. Porém, né, são usadas, por exemplo, entrevistas com o paciente. Você leva ele num psicólogo, e o psicólogo acaba fazendo ali uma entrevista com ele, alguns testes, né, psicológicos com a pessoa ou com a família, para justamente procurarmos ali detectar alguma coisa, né? E o grau de depressão, o risco de suicídio são determinados por meio dessas entrevistas. O profissional acaba puxando uma conversa, um diálogo, ou fazendo do que o próprio ou a família bote para fora algumas situações, e o profissional vai avaliando dentro dessa entrevista aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo falado, né? E você vai buscando ali no passado, no presente, algumas coisas que possam contribuir para ver como está, né, a mente dessa pessoa, como está esta pessoa pelo lado de dentro. Esta é a análise, né? Então não existe um exame para detectar em si, mas numa entrevista, numa conversa franca, aberta, onde o profissional vai tentar puxar da pessoa informações aonde pode contribuir para o profissional em detectar se a pessoa está depressiva ou não, né? Como a depressão é diagnosticada? Bom, geralmente, quando a pessoa começa a sentir vários sintomas do que foi dito, dores estomacais, intestinais, arritmia cardíaca acelerada, espasmos, dores no corpo, dores nas costas, nas articulações, quando tudo isso se manifesta, a primeira coisa que a gente faz é fazer alguns exames médicos, né, para ver se vai detectar alguma coisa no corpo, no físico. E se nesses exames médicos onde as pessoas se queixam não tem nada, não tiver nada, aí nós vamos para o outro lado, que é justamente a parte mental, a parte psicológica, da psique da pessoa. Já que no corpo e nesses exames nada foi encontrado e nem detectado, graças a Deus, então a questão não é no corpo, a questão não é no físico, a questão é na mente. Não é? A questão é na cabeça. Sintomas parecidos, né, começam e a gente pensa que é uma enfermidade logo no corpo, e como eu falei, se no exame físico não der nada, os sintomas permanecerem, aí sim será encaminhado para um psicólogo ou para um psiquiatra, e a gente vai ver que o problema não é físico, mas é totalmente no corpo, né? Porque, por exemplo, algumas viroses, alguns remédios, algumas doenças, né, que podem causar sintomas parecidos com a depressão. Tem algumas viroses aí, né, tem algumas medicações que são tomadas e alguns tipos de doença que você jura que está deprimido, mas aí você faz o exame, se detectar no corpo, pronto, não é depressão. O problema é esse aqui, vamos tratar. Eu tomo algumas medicações que ela vai gerar alguns sintomas, como fadiga, como cansaço, como sono, né? Ou insônia devido às reações da medicação. A pessoa diz, eu estou deprimido. Não, é resultado de algumas medicações que precisam ou serem trocadas ou, né, parar em alguns casos, né? Então isso pode ocasionar também a depressão. Mas eu sinto coisas no corpo, então vamos fazer o exame. Se o exame não constatar nada, então o problema realmente é psicológico. Como a depressão pode ser diagnosticada é dessa forma. Depressão tem cura? Aí, meus amados, o nosso canal, como eu já falei, é um canal que, por mais que a gente traga algumas informações científicas, mas o canal também é baseado na palavra de Deus. Nós nos baseamos pela palavra de Deus. Então a depressão tem cura? A nível científico, não. Não. A depressão ela tem tratamento. Onde se tem uma grande melhora, onde se tem um acompanhamento de profissionais, de terapia, às vezes de medicação.
Então, a nível científico, a depressão não tem cura, ela tem um tratamento, né? E os níveis desse tratamento é justamente o acompanhamento por profissionais, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, e esses profissionais vão passando a terapia, vão passando às vezes as medicações, entendeu? Então, a depressão, ela tem um tratamento, tá? Agora, a nível espiritual, que é aquilo que nós cremos, baseado na palavra de Deus, ela tem sim cura, no sentido espiritual. Jesus e a sua palavra. Deus e a sua palavra. Então nós acreditamos que desta maneira o Cristo veio salvar e libertar aqueles que estavam perdidos. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, ele cuidará de vós. Então, pela palavra, nós acreditamos que o Senhor cura as pessoas com depressão. Pela palavra. Isso aqui é uma questão de crença, isso aqui é uma questão de espiritualidade, isso aqui é uma questão de quem crer, de quem acredita nisso. E crença não se discute, você crê apenas. O que é a verdade? A verdade é aquilo que você acredita. Então, se você crer, verás a glória de Deus. Entendeu? Por que devo buscar profissionais para tratar a depressão? Por que eu devo buscar profissionais para tratar a depressão? Porque ela tende a evoluir, gente. A depressão também não tratada é um risco e a evolução é para o pior. Qual é o pior da depressão? O suicídio, gente. Se a depressão não for tratada, a tendência de qualquer enfermidade é a evolução dela. E a evolução de doença já está dizendo, não vai ser coisa boa não. A evolução de doença é para a morte. A evolução de doença é para o pior. E se a depressão já é um problema e a tendência dela, se não tratarmos, é evoluir, a evolução da depressão é para o suicídio. É para acabar com a vida. Os profissionais indicados para tratar isso, a depressão, é justamente os psicólogos e os psiquiatras. São os profissionais indicados. A psiquiatria médica, né? Ela indica, em alguns casos, os antidepressivos, os anticompulsivos, os psicoterapeutas. Isso no caso dos psiquiatras. Que vai passar as medicações aí para alguns em baixa dosagem ou, dependendo do caso, em dosagens um pouco mais elevada, né? E aí os profissionais é que dão o tempo para certos tipos de medicação, porque eles vão avaliar cada caso um caso, não é verdade? Então, os psiquiatras vão medicar alguns antidepressivos, alguns anticompulsivos, e eles avaliando o caso, pode ser com psicoterapeuta, e eles avaliando o caso, aí eles vão passar a medicação que pode ser de dosagem baixa ou não. Aí cabe a avaliação do profissional e esses períodos de medicação também está relacionado à avaliação de cada um. Alguns tomam a medicação por 6 meses, outras por 1 ano, outras por 2 anos e assim vai. Isso depende da avaliação do profissional. Outra pessoa responsável para cuidar desses casos é o psicólogo, que vai trabalhar com as terapias. E elas podem ser individuais, elas podem ser em grupo, elas podem ser em casal ou elas podem ser familiar. Entenda, já os psicólogos vão trabalhar com a terapia. E essa terapia pode ser individual, em grupo social com outras pessoas, pode ser o casal marido e mulher, mulher e marido, ou pode ser familiar, toda a família daquela pessoa reunida e faz-se a terapia, tá? E ajuda ali a identificar o que está causando a depressão, porque o profissional em grupo vai ouvir cada um, individual vai ouvir a própria pessoa, em família ele também pode puxar o assunto para ele começar a detectar o que está gerando a depressão naquele indivíduo ou, por ser em grupo,
naquelas pessoas. Tá certo? Se pode ser uma questão emocional, se pode ser uma questão de doença, se pode ser uma questão de morte de alguém, algum trauma que essa pessoa passou, algum abuso, enfim, tudo isso será avaliado por esses profissionais ao ponto de detectar aonde tudo começou, tá? Existem remédios naturais para inibir a depressão? Entenda, não é curar, é inibir. Existem remédios naturais? Sim, existem remédios naturais para inibir a depressão, sim, claro. A depressão, queridos, é caracterizada por momentos em que a pessoa se sente, né, angustiada e sem vontade de fazer nada. Então a depressão, ela se caracteriza por momentos em que a pessoa se sente completamente arrasada, angustiada, destruída, sem vontade de fazer nada, né? Existe então alguns remédios que vão de certa forma ajudar. Esse é avião de novo, gente, eu não posso fazer nada, como eu falei, é um avião passando, isso não é estúdio, não tem como evitar um avião não passar, não é verdade? Só vai ficar meio ruim na gravação alguém dizer, fala, meu Deus, o homem está falando sobre o tema depressão, é um avião passando. Bom, é um avião, não tem como segurar. Mas existem remédios naturais? Claro que existem os remédios naturais que vão estimular o organismo, né? E os neurotransmissores cerebrais e os hormônios, justamente para dar uma aliviada nessa questão da depressão. O que poderia, irmão, então, aliviar a minha depressão com algum remédio natural? Bom, eu aconselho, por exemplo, o chá de hipericão. O chá de hipericão, também conhecido como erva de São João. Isso aí é um chá, né? Possui propriedades que agem, né, como antidepressivo natural. Esse tipo de chá, aliviando sintomas como o humor, a ansiedade, a agitação nervosa. Então esse chá, conhecido como erva de São João, né, chamado como chá de hipericão, ele ajuda muito nessa questão de baixar o nível de ansiedade, aliviando os sintomas do mau humor, né? Agitação nervosa, ele ajuda bastante e ele é um chá completamente natural. Tem a vitamina de banana também, por incrível que pareça, a banana com nozes trata, né, a forma mais leve da depressão. Ela não trata aquela depressão pesada, aquela coisa angustiada, que aí vai ansiolítico, né? Anticompulsivo, né? As medicações. Mas a banana com estresse ou a depressão um pouco leve, você usando ela com nozes, a vitamina de banana, esses nozes contêm triptofano. Ô, palavra difícil. Esses nozes triptofano, eles contêm que afetam os níveis cerebrais da serotonina, tá? E por causa disso vai favorecendo o bom humor. Então a vitamina de banana com nozes, triptofano, ela contém, e isso afeta os níveis cerebrais da serotonina, né? A serotonina vai favorecendo o bom humor e você vai aliviando essa pressão depressiva, tá? Tem um chá de açafrão também, o chá de açafrão. Agora, nesse chá aqui, só um cuidado, viu, gente? Cuidado com esse chá, porque a quantidade errada, o uso exagerado do açafrão, ele vai intoxicar. Ele vai intoxicar. Então, muito cuidado, vou repetir, muito cuidado nessa questão de fazer um chá de açafrão. Ele vai diminuir também essa aceleração, porém, você não pode usar muito em excesso, porque ele tem um problema de intoxicar. Cuidado com isso, tá? Tem outra aqui também, uso concentrado, né? O suco concentrado, na verdade, de uva. O suco concentrado de uva combate a depressão de forma natural, porque ele acalma os nervos, né? Faz com que haja uma melhora de circulação sanguínea, ou chamado sangria também. Você pode pegar um pouquinho de vinho, amornar ele, ou então amornar a água e botar dentro de um copo junto com um pouco de vinho e ali morno você tomar.
Isso aí dá uma melhora na circulação sanguínea e vai te ajudar a acalmar. Tá certo? O chá da raiz de valeriana, que regula o sono, né? Permitindo que o cérebro entre num ciclo de atividade e ajuda a reduzir o estresse. Então, o chá de valeriana também é muito bom para dar uma acalmada, uma relaxada. Aí vem os exercícios físicos, muscular, natação, corrida, caminhada, pilates, uma jogadinha de futebol aí que estimula os hormônios e o cérebro, né? Ajuda bastante o exercício, uma corrida, uma musculação, uma natação, uma caminhada, um pilates, uma hidroginástica, uma partidazinha de futebol. Ajuda bastante porque vai estimulando os hormônios e o cérebro e a circulação sanguínea. E quando você para, dá aquela relaxada, toma um banho, ó, tá ótimo, tá uma maravilha. Existem as drogas químicas contra a depressão, mas aqui eu não vou falar porque o ser humano tem a mania de se automedicar e eu não seria irresponsável em de repente falar isso num vídeo que vai para um canal do YouTube, fica aberto e alguém assiste e de repente ele assiste e vê aquilo ali e diz: rapaz, eu estou sentindo isso, eu acho que eu vou comprar isso. Não vou dizer a respeito de medicação. A evolução da depressão não tratada é ou pode ocasionar o suicídio? A evolução da depressão não tratada pode ocasionar o suicídio? Bom, nem sempre, gente. Porém, é necessário cuidados e observações. Nem sempre uma depressão não tratada pode levar ao suicídio. Porém, a gente tem que ter cuidado e observar os sinais de alerta. Quais são os sinais de alerta de uma pessoa depressiva que pode ocasionar um suicídio? Por exemplo, o isolamento constante, continuo batendo na tecla, num quarto, sempre porta fechada, constantemente, diariamente, isso está acontecendo. Cuidado, é necessário observação. Silêncio constante sem contato social. Cuidado, mas entenda, é uma junção disso, hein? Silêncio constante sem contato social. Mudança de comportamento repentino. Também tem que se analisar. Cuidado. Quando a pessoa também abre a boca e fica direto com ameaça de se matar. Eu vou me matar, eu vou me matar. Cuidado com isso. Se preparando para morrer. Como é que é isso? Começa a doar as coisas sem motivo nenhum. Começa a entregar tudo. Entendeu? Cartas de despedida, e começa a escrever, e começa a guardar, e começa a doar, e começa a dar as coisas, e vai se isolando, se fechando, e só fala de morte, e um silêncio constante, e se isola. Isso tudo tem que ser observado. Não ter esperanças no futuro, não se fala de perspectiva no amanhã, conversas de não se importar mais com nada, nem consigo mesmo, eu não estou nem aí, eu não quero nem saber. Gente, preste atenção nessa junção dessas coisas e quanto tempo essas coisas estão acontecendo. Analise bem. Segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2016, que já faz um tempo, hein? Mais de 780 mil pessoas morreram no mundo por suicídio. Isso em 2016, nós estamos em 2020. 4 anos. Então tu imagina. E as idades foram entre 15 e 29 anos de idade. De pessoas que se matam ou que se mataram. E evidentemente que essa estatística já em 2020 já ultrapassou mais de 1 milhão. Entende? E a Bíblia também fala de suicídio. A Bíblia também relata suicídio. Pelo menos tem uns 5 suicídios na Bíblia e tem um 6º aí que é meio discutível. Não é? Em 1 Samuel 31:4, foi o próprio rei Saul que se matou. Ele viu que estava perdendo a guerra, chamou um dos seus escudeiros para que o matasse. O escudeiro decidiu não fazer isso, mas ele se lançou sobre a espada do escudeiro. Quer dizer, o próprio rei se matou. O segundo suicídio na Bíblia está em 1 Samuel 31:5.
que é justamente o escudeiro. Quando vê a cena do rei se matando, jogando sobre a sua espada, ele depois da cena pega e se mata também. O escudeiro do rei. Quer dizer, o segundo suicídio. O terceiro suicídio está em 2 Samuel 17, 23, Aitofel. Tá? O quarto suicídio, 1 Reis 16, 18, Zinri. O quinto suicídio, Mateus 27, 5, Judas. E o possível sexto suicídio é o de Sansão. Mas aqui é possível, porque na verdade a história de Sansão diz que ele estava cego e os seus cabelos tinham sido cortados, e de repente ele vai amarrado e acorrentado para frente, né, do palácio lá de Dagon, os muros de Dagon, e ele coloca as mãos entre os pilares e ele faz a última oração a Deus pedindo força. E se Deus desse força a ele, ele ia destruir aquela localidade e todo mundo ia morrer. Entendeu? Porém, aqui não é considerado um suicídio, porque a força não era de Sansão, a força era de Deus. Né? E segundo, Deus não ia dar força a alguém para se matar. O que aconteceu foi um propósito, ele dando a própria vida para salvar a nação, mas destruindo os inimigos. Essa é a questão. Você está entendendo? Então, depressão está relacionada a tudo isso aqui que nós comentamos. Como eu falei, não é algo assim tão profundo, é algo assim rápido, um pouco superficial, porém, de uma forma clara para você compreender algumas coisas. E tome posse, então, dessa palavra e desses comentários, sintomas e processos que nós falamos a respeito da depressão, porque ela é uma coisa séria, verdadeira, e nós temos que tomar cuidado. Tá bom? Isso aqui é o nosso comentário hoje a respeito da depressão. Espero que de alguma forma tenha lhe ajudado, trazido alguma informação para você, alguma coisa de interessante que você não tinha se apercebido. Tome os seus cuidados, assista o vídeo, transmita para alguém, comunique para alguém, curta o nosso canal, dá o like, se inscreve e nos ajuda neste trabalho, tá bom? Eu me chamo Edilson de Castro, Deus abençoe a sua vida. Todos os dias nos encontramos lá no Instagram, a partir do meio-dia, 7 da noite e meia-noite, tá bom? Deus abençoe, fique na paz, que o Senhor abençoe sua casa e toda a sua família. Um grande abraço e fica com a gente.